gente foi numa festa onde eu encontrei um rapaz com o qual eu já tinha uns contatos, eu ficava. Então eu descobri que ele tinha namorado e não quis mais ficar. Nesse evento ele veio chegar em mim contando que ele tinha acabado o relacionamento, coisa que não era verdade, e eu não quis ficar com ele. Depois de várias investidas durante a noite, e eu negando todas elas, porque é um direito meu, ele resolveu simplesmente puxar meu cabelo. E foi uma situação completamente desagradável, uma situação que eu não desejo para ninguém. A segunda situação foi também com um homem. Eu estava também no meu outro evento. E no fim do evento, eu estava cansada, minha amiga estava com outro rapaz. Eu simplesmente dormi no bar. Dormi em pé, sobre o bar. E quando eu acordei, deparei com o rapaz me beijando. Ele se aproveitou da situação, porque eu estava dormindo para poder me beijar. Graças a Deus, a minha amiga chegou junto com o rapaz que ela estava ficando e interrompeu o que poderia ter sido muito pior. Nós, mulheres, vivenciamos muito isso. E é completamente desagradável. Eu me senti muito mal, me senti invadida. Gente, é sério, dúvidas? Porque assim, a gente vai começar a fazer revisão do início do início. Então a gente vai ver geologia, vai falar sobre rocha, tipo de rocha, extração, principalmente pelo que eu falei. Eu sou a Carol Lídia, eu sou professora de geografia e fui aluna de geografia. Enquanto aluna, eu sofri assédio, principalmente moral, de um professor que julgava que as mulheres não tinham aptidão para ciência e que eram boas domésticas. Eu fui contra esse professor, então eu debati com ele em sala, discuti com ele em sala, e isso levou a que ele me reprovasse na disciplina, principalmente porque achava que eu era muito rebelde. Como professora, eu sofro sempre por estar investindo e insistindo numa educação mais justa e igual para todo mundo. Então, os professores homens acham que essa questão de querer essa igualdade é sempre um exagero. E aí eles acham que o assédio em sala é um exagero das alunas. Eles acham que as ideias das mulheres, professoras mulheres, é menor. Então, a gente sempre sofre esse silenciamento por parte desses professores. Das coordenações também, alguns coordenadores, até porque é uma construção que envolve muitos homens. E é muito ruim você se sentir silenciada, oprimida. O que eu faço é tentar sempre que os alunos tenham essa liberdade, que eles sejam livres para se expressar, independente do gênero, independente do sexo, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que isso é a coisa mais importante do meu trabalho. E quando eu sou silenciada, eu acabo vendo que os próprios alunos passam por isso também. Então, acaba impactando no meu trabalho como um todo, porque eu sou só uma das professoras, né? Então, outros professores vivenciam isso. Então, ser silenciada quando você ouve que uma aluna pode ser assediada porque ela deu mole, você fica com a sensação de que o seu trabalho é muito maior do que só a sua disciplina. O seu trabalho envolve dar oportunidade para outras mulheres, para outras meninas, de se impor, de colocar limites, de se fortalecer. Já fiz parte de grupos que fortaleciam essas alunas, que ajudavam essas meninas, porque eu sabia que o que elas estavam passando, porque eu vivia a parte burocrática, né? A parte da hierarquia que me deixava numa posição mais de privilégio em relação a elas. Elas, nessa relação professor-aluno, elas estavam em desvantagem. E aí, ao ouvir os professores homens falando isso, eu sabia o que elas estavam passando em sala. Então, isso foi muito importante. Muito mais até do que eu sofrer esse assédio. Esse assédio foi a mostra de que os professores, até na universidade, eles não estão preocupados com estar no ambiente acadêmico. Mesmo no ambiente acadêmico, eles são machistas, eles são opressores, eles são assediadores. Eles acham que a posição deles de professor da universidade dá liberdade para eles assediarem as alunas, tratarem as alunas como se fossem objetos, e que o látice dele vai apagar toda essa atitude escrota, machista
com as alunas. Uma das conversas que a gente estava tendo com outros períodos sobre professores machistas, as meninas falaram que ouviram, tipo, um dos professores falando, não sei o que vai ser do odonto, porque agora são mais mulheres, como se a gente fosse inferior. Os discursos dos professores é muito contraditório, porque a odonto é uma faculdade, pelo menos as turmas que vieram depois da gente, antes da gente, predominantemente de mulheres. E a gente vive ouvindo isso e ninguém faz nada sobre. Ou ninguém se sente confortável para denunciar, ou eles também têm a questão da impunidade, que eles se sentem confortáveis em falar sobre. Tipo, usar um discurso machista numa sala de praticamente mulheres e tá tudo bem. Então o aluno fica sem ter a quem recorrer, né? Você sofre assédio na sua sala, você faz o quê? Se você fizer alguma queixa sobre o professor, ele pode te prejudicar. Meu nome é Paula Landicuri, eu sou professora do Departamento de Psicologia daqui da UF e coordeno um projeto chamado Porque Temos que Falar de Violência. É um projeto de extensão que começou pequenininho, né, em 2016, né, com uma proposta que era da gente sair da universidade e levar as populações, as comunidades, uma discussão sobre violência sexual. Né? O projeto ele surge, né, de uma preocupação minha, que fui ao longo de muitos anos psicóloga de unidade de maternidade, né, trabalhando nas políticas públicas, atendendo mulheres em situação de violência sexual. Então o objetivo inicial era esse, né, que a gente pudesse então ir a determinados lugares e espaços, especialmente os quais comumente não têm acesso a esse tipo de informação, para que a gente pudesse falar da violência sexual, dos agravos em saúde, né, que surgem a partir da violência, fazer uma discussão sobre a violência sexual em si, né, como é que é isso do outro tomar o seu corpo como objeto sexual. Bem, então o que fazíamos? Íamos a esses espaços. Só que uma coisa começou a se repetir. Toda vez que a gente ia para esses espaços, no fim da nossa atividade, sempre vinha uma ou outra mulher conversar com a gente sobre essa e outras violências que elas sofriam, outros tipos de violências que elas sofriam. O que aconteceu? Que no ano seguinte a gente precisou deslocar um pouco também, né, e mapear como violências não mais circunscritas apenas na violência sexual. Então, eu participei de uma oficina, né, sobre tipo machismo na odontologia, era uma coisa assim, o tempo. Aí tinha uma dinâmica que as professoras participaram também e tinham perguntas sobre assédio e tal, e eu lembro que nenhuma das perguntas ninguém não foi pra frente, que tipo, você dava um passo se você já ouviu ou alguma coisa assim. Todas as professoras que estavam participando já tinham ouvido que mulher tem menos força, tipo, então não consegue extrair dente, ou seja, a mulher não pode fazer cirurgia. E que tem, tipo, tá, beleza, você quer fazer odonto? Tudo bem, né? Você vai ficar aqui, porque esse aqui é o lugar que você pode ficar. Você não pode, tipo, participar de todas as áreas da odonto. Eu trabalho aqui no Preparanem, né? É um pré-vestibular para pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente transexuais e travestis. E aqui eu aprendi a ouvir mais e a ter muito mais empatia com esse discurso, com essa voz dos alunos. E de ouvir muito mais. E de dar capacidade, de dar instrumentos, ferramentas para essas pessoas nunca se calarem frente a nenhuma violência. Inclusive, principalmente a violência de gênero. E eles me ensinam muito todo dia, me ensinam muito mais do que eu até a eles. E a gente vai construindo uma ponte. E essa violência vai ficando um pouquinho menor, eu acho, cada vez. A gente acabou abrindo um ambulatório. Esse ambulatório, ele funciona de livre e espontânea vontade, né? As pessoas mandam um e-mail para cuidar de mulheres, né? @gmail.com, pedindo atendimento. Ela precisa
ter sofrido uma situação de violência e queira falar sobre isso, né? Assim, isso é importante. E aí ela começa a fazer o atendimento psicológico lá com a gente. Independente se ela veio encaminhada de qualquer lugar, é ela quis falar por ela. Uma vez que a gente vai a esses lugares e a gente abriu esse ambulatório, o que a gente tem hoje, né? Assim, a gente tem uma série de mulheres que procuram o nosso ambulatório. Essas mulheres sofreram violências diversas. O que eu chamo de violências diversas? Elas têm histórias de violências. Então não dá nem para a gente separar, né, como a gente normalmente tenta fazer por alguns esquemas mais pedagógicos. Então são mulheres que viveram várias situações de violência, que muitas vezes iniciaram-se com pequenos assédios, às vezes de familiares, quando elas eram crianças, até situações na vida de violência sexual, agressão, relacionamentos abusivos, assédio no trabalho, racismo. Então, assim, é um pacote. O que nos chama muita atenção nesses atendimentos, né? Que eu acho que é o mais importante da gente estar discutindo, é que essas mulheres que vão lá, elas nunca passaram por serviços especializados em violência. E elas, quando vão para lá, elas vão para fazer o atendimento psicológico. Elas, de alguma forma, estão dizendo, olha, existem agravos na minha saúde mental, mas isso não é discutido em nenhum lugar. Nunca houve notificação. Elas frequentam a rede de saúde, mas isso nunca foi discutido com ninguém. São segredos, são coisas que elas vivem de uma forma muito secreta. Loucuras, as rotas inseguras, sempre assim, da mulher sozinha, assim, a gente passa 1000 coisas na cabeça. Quando você é mulher, passa, não é só uma coisa que passa na sua cabeça, é como 1000 coisas, 1000 tipos, é um sadismo tal em cima da mulher que você pensa 1000 tipos de crueldade que eles podem cometer contra você, Botafé. Não é só um tipo ou outro, assim, são vários. E essas fronteiras loucas também da cidade, assim, tipo, essa questão do aqui eu conheço, aqui eu não conheço, você vira uma esquina e já não é um território que você é bem-vindo. A gente, enquanto mulher, a gente pensa 1000 coisas que um pouquinho de maldade ali poderia fazer que acontecesse com a gente.